É sério que eu vou me expor na internet? Misericórdia. Estão sentindo? Estão sentindo esse climinha entre nós? Passei até um perfuminho. Hoje vamos falar do quê? De amor. E recentemente eu me vi aqui me apaixonando de novo. Amor de novo, reamar. É difícil. E assim, vamos lá, vamos por partes que é o quê? Pra quem não me conhece, eu sou a Beatriz, tá? Sejam bem-vindos nesse modesto espaço, que tá tudo romântico hoje, mas eu tenho 30 anos, tá? E eu sou pisciana pra caramba, eu sou muito pisciana, eu sou de peixes, tá? E então eu já tive aí minhas paixões na vida. Já me apaixonei, gente, olha, por uma galera aí no ônibus, numa ida, paixão por um, na volta, paixão por outro. Mas eu digo que essas são as minhas paixonites de aquário, entendeu? A paixonite do peixinho de aquário ali. A paixão, aquele amor ou aquela vontade ali, porque minha Vênus é Capricórnio, então assim, a minha vontade de construir, de estabilizar, não sei o quê, não é o tempo todo, né? Não é tão fácil assim, mas de vez em quando aparece um grande peixe, ou aparece um peixão que eu falo, menina, eu gostei desse peixe, vou mergulhar com ele nesta correnteza muito louca e vambora. E com 30 anos, não que seja idade, não significa absolutamente nada nisso, mas eu já tive algumas relações que me abalaram nesse sentido de querer estruturar coisas, sentir vontade de envelhecer. E é muito louco. Eu acho que, gente, cadê as pessoas? Cadê a entrevista? Cadê Jornal Nacional falando sobre o quanto é esquisito você imaginar que você vai envelhecer com uma pessoa e aí você termina com essa pessoa. E aí você tem que viver o luto da velhice que não vai existir mais. E aí você começa o quê? Planejar, pensar na sua velhice de outra forma. E aí você encontra mais alguém, ou outras pessoas, ou várias pessoas, que você começa a moldar outros sonhos de velhice. E aí você, ou seja, a gente vive a vida inteira com velhices que não vão existir, né? E planos, né? A velhice, na verdade, é só uma metáfora para planos que a gente faz com as outras pessoas. O amor, ele também é o equilíbrio, mas ele também pode ser desequilíbrio se ele estiver, se a gente estiver partindo de uma narrativa de um sujeito que está desequilibrado, né? Quem está desequilibrado ama de forma desequilibrada. Quando a gente pensa numa sociedade, né, que nós estamos vivendo uma sociedade em crise, sociedade em desequilíbrio, o sentimento mais potente de uma sociedade em desequilíbrio é o medo, né? O medo da escassez, o medo da hipervigilância, o medo do outro, o medo de si mesmo. E o amor que está, né, navegando, eu diria quase naufragando numa sociedade em desequilíbrio, ele também está mergulhado completamente no medo, né? E o medo específico que eu estava sentindo e eu queria compartilhar é esse medo do quando você ama e aí você vive uma história e depois você vai amar de novo. E o medo deste segundo amor aí. O amor, ele é um espelho da gente mesmo. E se nós estamos mergulhados no medo, e eu sou uma pessoa completamente mergulhada no medo, o que eu vejo é o retrato do meu próprio medo, né? Tem uma cena que eu acho que ilustra muito isso. Não sei se vocês já assistiram, mas cuidado, alerta com spoiler. Tem o filme que é polêmico, que tem as suas polêmicas, que tem o livro que também é polêmico, Me Chame Pelo Meu Nome. Tem várias polemiquinhas nele, tem coisas ali, mas especificamente uma cena que é uma conversa entre o pai e o filho, né? E o pai fala pro filho ali desse primeiro amor, né, que o filho tá vivendo ali, o filho adolescente. E ele fala pro filho meio que aproveitar isso, né? Que quando a gente vai envelhecendo, a gente se doa menos, a gente acaba sofrendo tanto, a gente se machuca tanto, que a gente acaba não tendo quase nada mais para oferecer para outra pessoa. E eu fiquei refletindo sobre isso, e aí eu vou trazer uma metáfora, né? Que é mais ou menos assim, é como se você tivesse uma casa e você convidasse as pessoas para sua casa, e tem uma ou outra, ou várias, enfim, que você
e que você nunca parou para pensar na problemática das pessoas na sua casa e você simplesmente se sente bem com aquela pessoa na sua casa e ela começa a frequentar a sua casa, ela abre as gavetas, ela abre os guarda-roupas, ela todas as portas nunca tiveram tranca, então a pessoa simplesmente elas entram, né? A pessoa ela entra na sua casa assim. E aí de repente você percebe que independente da história, de como acontecer, pode ser que essa casa comece a ficar mais machucada, mais desgastada, pode ser que essas gavetas sejam roubadas e assaltadas, pode ser que as portas sejam derrubadas, né? Pode ser que só tenha um desgaste, mas naquele próxima pessoa, quando essa pessoa que está convivendo na sua casa ela vai embora, né? Ou existe um outro alguém novo que está vindo na sua casa, ele está vendo uma casa mais desgastada. E muitas vezes vai ter portas trancadas, que você já deixou outras pessoas visitarem. E aí o medo que eu penso é, não seria injusto, né, com essa nova pessoa entrar numa casa e ela ter que ficar muito tempo na sala de estar? Porque talvez você não sabe se você está seguro para abrir essa porta para ela, ou se talvez um dia ela vai passar por essa porta, né, por outras portas para olhar as gavetas, né? E E eu acho que existe um equilíbrio realmente, né? Eu acho que pode haver um equilíbrio entre a gente não escancarar nossa casinha assim para os outros, é, e também não ser misterioso demais, como aqueles filmes, né, que tem, sei lá, aquelas torres secretas e fechadas hermeticamente. Mas que tudo isso faz parte do processo do reamor, do reamar, do amar de novo, né? E eu lembro de, sei lá, ser muito criança e falar pra minha mãe, falar, cara, eu não queria sentir tanto amor, sentir tanto que eu tenho. E eu penso, caramba, eu acho que de toda a sensibilidade que eu tenho hoje, eu tenho menos para oferecer para as pessoas. Porque ser sensível demais, como uma pessoa neurodivergente, inclusive, é, e esse amadurecer e tudo também coloca umas muralhas, uns murinhos, umas coisas que parece que você tem menos a oferecer. E eu penso, cara, também não era legal toda a intensidade que eu podia oferecer, mas também o que que eu posso oferecer agora neste reamor, num amor de novo, né? Vocês já perceberam que a gente sempre coloca nos filmes o primeiro amor, né? As histórias são sempre o primeiro amor. Mas eu sou completamente apaixonada por aquele amor da terceira idade, quando você já viveu tanta coisa e você tá deixando alguém entrar na sua vida de novo. Eu acho que existe algo. Eu comecei esse vídeo falando do meu desespero de amar de novo, mas eu acho que existe algo muito bonito quando você vive algo, esse algo ele se encerra e você tem a capacidade de, mesmo com medo, ou mesmo desesperado, ou mesmo com todas as possibilidades, deixar o rumo da história te levar a novos amores, às novas paixões, às novas possibilidades, de novo, sabendo que também pode se encerrar e viver vários ciclos. Existe algo muito bonito nisso. Queria deixar uma dica para vocês ouvirem, virem, lerem os livros do Renato Nogueira, professor psicanalista e filósofo, e também os livros da Bell Hooks, né? Tanto o Renato Nogueira quanto a Bell Hooks conversam muito sobre o que é esse amor, ou como a gente amar politicamente, como a gente falar sobre amor. Numa sociedade que está mergulhada no medo, né, que tem muitos machucados nessa sociedade, o que que é o amor político? Então, vamos falar e vamos falar sobre amar e amar de novo. Vamos não só sobre o amor puro em si mesmo, mas todos os machucados que estão em volta do amor. Então, eu desejo para vocês um reamor, que vocês amem de novo.